Daniela Lima, cara, Daniela Lima tá imparável. Ela tá imparável. Os passadores de pano que receberam o briefing do Paulo Pimenta para falar que ataque especulativo estão sendo zoados hoje, alguns pela própria esquerda, porque é ridículo. Temos declarações, né, do Galípolo. E temos, claro, hoje temos Kim Katsumoto Kataguiri, mostrando todo o seu talento lá na Câmara dos Deputados, Ana Santos. Vamos começar, então, com o vídeo que eu vi hoje. Vocês reagiram ao vídeo dela ontem, né? Tá assistindo lá, vocês reagiram ao vídeo da Daniela Lima falando que é um ataque especulativo. Vamos ver esse novo vídeo aqui, porque Daniela Lima parou a alta do dólar, Ana Santos. Vamos ver. Cadê? Aqui, ó. Vamos ver a Daniela Lima parando a alta do dólar. Vamos! Para vocês. Na terça-feira, você que acompanha o Conexão, você viu aqui, ao longo do dia, uma longa cobertura arrazoada sobre os diversos fatores que vêm afetando o dólar no Brasil. Tanto o Valdo falou sobre a trajetória da dívida e a preocupação do mercado com a trajetória da dívida, como a Miriam também falou que havia certo nervosismo que estava provocando reações extremadas. Já havia a atenção do cenário externo, essa tensão nos acompanha há muito tempo. E ao longo daquele mesmo dia, de um mercado já muito estressado, eu trouxe aqui a informação de que havia chegado à diretoria do Banco Central uma postagem falsa. Que postagem era essa? Era uma postagem feita por um perfil que emulava, tinha um nome que simulava uma casa de investimentos. Essas postagens atribuíam ao futuro presidente do Banco Central declarações que ele nunca deu. E declarações que foram replicadas por economistas com mais de 100 mil seguidores. E também por perfis de extrema direita. Houve uma série de estudos por cerca de 2 horas. 2 horas. Esses grupos dispararam mensagens que chegaram ao mercado. O mercado financeiro. A diretoria do Banco Central, então, é acionada pelo mercado para dizer, é verdade? Isso é verdade? E o BC se vê obrigado a desmentir. O perfil que publicou essa mentira chegou a dizer que atua de acordo com os limites éticos e da liberdade de expressão. Esse perfil se autodenominava um perfil de rede social de brasileiros que traziam notícias de política e economia expatriados e sem censura. Não, isso não despertou a desconfiança daqueles que replicaram a fake news. Pois muito bem, o desmentido que você viu em primeira mão aqui no Conexão fez cessar uma onda de especulação muito forte, disparada pelas redes sociais. A Advocacia Geral da União ontem à noite enviou... Eu tirei, porque eu esqueci que eles costumam derrubar a gente, né? É bom. Você está sem áudio, não? Derruba mesmo? Às vezes eles derrubavam antes, nunca mais aconteceu mais, por via das dúvidas. Um pedido para que a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, investigue se houve, diante desse cenário de pressão por conta da trajetória da dívida, ambiente externo hostil, se houve, dentro desse ambiente, manipulação de mercado por meio da atribuição de falas falsas ao futuro presidente do Banco Central. Ou seja, só para... Já viu a fala, ela parou, a Daniela Lima parou a alta do dólar, Ana Santos. O que você tem para falar no negócio desse? Cara, assim, é que assim, eu posso fazer caras e bocas e ficar, oh meu Deus, olha só, mais uma... Faz caras e bocas e faz, ai meu Deus, porque gera corte, vai. Eu quero um corte. Eu não quero, é meio clima de férias, eu não vou gerar caras e bocas, não vou gerar corte pra ninguém. O que eu vou falar pra você assim é que é comovente o esforço deles, né? É comovente o esforço. E eles começam a atribuir, né, ao mercado, né, vamos dizer, uma vontade, como se houvesse, vamos dizer, atos de vontade voluntários por parte de um ente chamado mercado. E isso é um tanto quanto estúpido, porque essas decisões que envolvem bilhões, né, e a alteração no preço de uma moeda, um país que é grande, como o Brasil, ela, vamos dizer, ela depende de transações na casa dos muitos e muitos bilhões. Falar que isso foi por causa de um ou outro meme, e que o meme não é alicerçado na realidade, e isso gerou isso, é um tanto quanto bobo, porque existe uma trajetória de subida do dólar, e essa trajetória de subida do dólar, ela não é explicada por memes. A trajetória de subida do dólar nesses últimos meses todos, ela é explicada por decisões tomadas pelo governo Lula, por irresponsabilidade fiscal tomada pelo governo Lula, pelo fracasso que o governo Lula vem tendo na aplicação de qualquer tipo de restrição a gastos nos orçamentos públicos, pelos, vamos dizer, pelos sinais que eles passam sobre o aumento do funcionalismo já para o ano que vem, pelos nomes que estão sendo aventados, pelo clima tenso, e aí entra um outro elemento, né? Pela resposta dada por eles, que é basicamente brigar com os mercados. A partir do momento que o governo começa a brigar com os caras, aí ficou ruim demais. E assim, eu não vejo
uma resposta fácil, porque o petismo me parece que ele vive numa seguinte relação, uma relação meio esquizofrênica. Eles entraram no poder criticando, o Temer destruiu o Brasil, agora o Brasil vai ser salvo pelo Lula, teve o Paulo Guedes, né, ele destruiu o Brasil. Então, ok, então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir com uma política heterodoxa, imagino eu, uma política de aumento de gastos públicos, uma parte do que o Haddad fez, que é gerar fechamento de conta baseado em aumento de arrecadação e não em corte de gastos, né, fazer uma intervenção no Banco Central para mudar a política de juros, ou seja, uma série de políticas que eles imaginam que deveriam ser tomadas, que fugiriam da lógica das reformas pós-impeachment da Dilma, e aí o Brasil ia voltar a bombar. O que acontece? Eles sequer conseguem começar a fazer isso, porque só de anunciarem que eles querem ir para essa linha, eles teriam se dado muito mal. Então eles são obrigados a colocar o Haddad e passar uma série de sinais para o mercado. Em verdade seja dita, já na campanha presidencial de 2022, o PT contou com o apoio do mercado financeiro. E esse é um primeiro ponto que a gente precisa se lembrar aqui. O PT teve apoio do mercado financeiro, os bancões estiveram com eles. E não só os grandes bancões do tipo Itaú, Bradesco, etc. Não, cara, o BTG Pactual, o principal banco de investimento do Brasil, estava na campanha deles. Mesmo todo com o pezinho no Bolsonaro, claro, mas estava na campanha. Então, não dá para ficar atirando pedra quando eles foram aliados dessa galera dos mercados ali. Né? Isso é uma coisa a se lembrar. Então, eles chegam ao poder. Para flertar com os mercados, eles colocam um Haddad e uma turma, vamos dizer, inimiga dessa heterodoxia, ou inimiga em parte dessa heterodoxia, sendo que o discurso político do PT ia na linha contrária, ou seja, se tinha um governo que não sabia o que era. E ao não saber o que era, ele não conseguiu nem um caminho nem outro. Ele só é ruim nos dois lados. Essa conciliação que eles tentam fazer é uma conciliação impossível. Só que como a militância e como o petismo não quer ficar defendendo uma agenda, vamos dizer, liberal, de cortes, etc., qualquer ação que eles vão tomar diante de um problema como, por exemplo, aumento do dólar e tal, é uma ação, como é que eu posso colocar, que vai ter como discurso, né, o cheiro que você vai sentir ali no discurso, é o cheiro do PT dos anos 80, um cheiro old school. Não combina com o PT do Palocci, com aquele PT do começo dos anos 2000. E por conta disso, o mercado vai se assustar ainda mais, porque parece para todo mundo que nós temos um governo de malucos, como o governo da Argentina. E aí você tem, não só por isso, mas por outras razões, uma fuga de capitais. Espera-se também mudança de política de juros nos Estados Unidos. Então, haverá uma grande alocação, uma nova alocação de recursos. Então, logo o Trump assume o poder. Eu acho que vamos ver como é que vai ser também esse começo do ano que vem, porque, naturalmente, a proximidade com uma nova gestão americana vai mudar esse quadro geral. Dito isso, o que eu espero ver aqui é o seguinte: há uma quebra um fim de ciclo. Né? O PT estava comemorando muito, mas é um absurdo, porque o PIB está crescendo mais do que o esperado. Como é que pode o dólar subir se o PIB está subindo, se a economia está bombando, estamos com pleno emprego? Esse é o comentário dos caras. Eles dizem o seguinte, dado que o PIB vai crescer mais do que esperado e que os fundamentos econômicos estão melhores do que as pessoas imaginam, só pode ser um ataque especulativo, dado que em condições normais você não teria essa disparada do dólar. E não é assim. Essa questão de dólar, dívida pública, essas coisas trabalham com expectativas futuras. E a expectativa futura, no médio prazo, não é no longo prazo, no médio prazo, sobre as contas públicas do Brasil, é horrorosa. E quem passou os sinais horrorosos para todo mundo foi o PT. O PT está dando assim, cheiro e sintoma de calote para todo mundo. Então não imaginem que, vamos dizer, os tomadores de decisão não vão tomar decisões conservadoras a respeito do Brasil. E é isso que está rolando. É isso. Atribuir que isso é um ataque especulativo, ainda mais um país de câmbio flutuante, ou seja, o governo não fica segurando o dólar com o real num patamar específico, é meio bobo. E obviamente que é um discurso memético para a militância, fica essa militância nessas coisas. Você botou aí na tela o Vila, é legal a gente ver o Vila, porque assim, que decadência, né? Que sujeito ridículo. O Marco Antônio Villa virou uma figura patética. Ontem eu comentei sobre a figura desse tipo de militante, né? Que é o cidadão indignado. É o cidadão permanentemente indignado, que ele vira só uma caricatura de si próprio, que ele não propõe nada. O Villa resolveu deixar de ser um cidadão permanentemente indignado. Ele agora não está mais indignado com nada, ele agora é um sabujo do governo do PT. Ele virou um puxa-saco do petismo. E aí ele é obrigado a postar esse tipo de coisa patética, do tipo,
Por que disparada do dólar? Em termos econômicos, não há justificativa para a disparada do dólar. A questão é política. Começou a campanha eleitoral de 26. O opositor do Lula, como o Bolsonaro não pode ser candidato, são os especuladores. Tipo assim, o Lula parece um cara do sindicato. O Vila parece um cara do sindicato dos petroleiros, sabe, dos anos 80, falando essas coisas. Cuidado! Os especuladores, né? E lembremos, é a turma do mesmo PT, amigo de banqueiro, desde que o PT assumiu o poder em 2003. O PT assumiu o poder em 2003, caiu em 2016, retorna ao poder em 22. Durante todo esse período, ele foi amigo de banqueiro. Aí vem com esse papo de especuladores. Vai. Como se o PT não tivesse seus empresários amigos, como se o PT não oferecesse benefícios de toda a ordem aos empresários amigos, como se muita gente não enriquecesse junto com o PT, não roubasse junto com o PT, e como se os bancos do setor financeiro não tivessem aumentado seu share na economia brasileira e seu, vamos dizer, impacto deletério, dado que eles vivem não exatamente de investimentos na atividade produtiva brasileira, estão todos presentes. E a gente vive as escolhas tomadas pelo PT. Definitivamente a gente vive isso. São escolhas que sempre beneficiaram os caras. Então, esse discurso é um discurso cansativo, só que ele denota desespero. Esse desespero a gente vê em várias coisas. Por exemplo, ontem o PT tomou um pau, né? Tomou, vamos dizer, uma canseira lá na Câmara dos Deputados. E a gente precisa colocar aqui, porque ontem foi dia de um dos grandes desempenhos do deputado federal Kim Kataguiri. Eu volto a colocar. Ontem foi um dia dos grandes desempenhos da história de Kim Kataguiri. Não digo que foi só ele tocar a obstrução, que é ridículo. Não. Ou vários deputados tocaram. Só que claramente o deputado mais habilidoso nessa história foi o Kim. Né? E ele já é um rapaz de experiência, então no 6º ano de mandato. Então, houve a obstrução, as coisas não andaram. E o governo começa a perceber que, né, puta que pariu, tá dureza. Tá dureza porque nem eles acreditam no que eles estão fazendo. Tem uma situação que é horrorosa, que quando eles são obrigados a seguir um caminho que é duplo, então, de um lado acena para o mercado, de outro tenta ser heterodoxo, eles não sabem, não dá, aquele ditado não dá para agradar dois senhores, né? Ou quem quer abraçar o mundo acaba abraçando só a si próprio, né? Porque quem quer tudo termina com nada, né? Mas vale um passarinho na mão do que dois voando. Sabe a ideia de faça uma escolha? Se você acha que você vai fazer duas escolhas ao mesmo tempo, talvez você não fique com nenhuma. E o governo não faz, então ele quer ficar fazendo um flerte heterodoxo, um flerte ortodoxo, discurso de um jeito aqui, discurso de outro jeito acolá. Não imagine que isso vai funcionar por muito tempo. Então, eles não têm crenças verdadeiras em nada do que eles fazem. Se eles vão tomar uma medida que ela é irresponsável do ponto de vista da ortodoxia, né, econômica, do ponto de vista do pensamento mais fiscalista, a galera heterodoxa reclama. Você vem com uma coisa heterodoxa, a galera mais liberal reclama. Do próprio governo. Então, eles não acreditam no que eles estão fazendo. Eles estão tentando conciliar o inconciliável. E na prática, eu acho que eles estão indo para um buraco. Eu fiz não uma previsão, mas eu tinha feito uma análise que hoje eu vejo ela como errada. Logo depois das eleições, que mostrava que o PIB do Brasil estava crescendo e que o Lula precisava... E o PIB do Brasil vai crescer mais do que a média. De acordo com analistas, isso é um fim de ciclo. Né? Então, tem um ciclo de gastança que vem lá do final do governo Bolsonaro e um ciclo de recuperação pós-pandemia que está terminando agora. Né? E eu disse, olha, o Lula precisa de outro ano de crescimento em 2025. Ele não precisa de nada além disso. Se ele tiver 24, igual está sendo, e 25 um ano de crescimento, o Lula conseguiria fazer o que ele precisa, que é comprar Congresso, preparar um orçamento gastão para 2026 e ir de maneira competitiva para 26. Não é o que está acontecendo. Tá pintando um clima muito ruim. E uma das coisas que se comenta em Brasília sobre o clima tá ruim é o próprio fato de ele ter colocado o Dino para atacar os adversários políticos. Né? Gente, vocês não se iludam, a Polícia Federal está fazendo operações só em adversários do governo. Rolou uma busca e apreensão no Sóstenes Cavalcante, que hoje é do PL, também contra assessores do Carlos Jordi, que chegou a ser líder da oposição. E eles só estão fazendo operações em adversários do governo porque hoje, sejamos honestos, né? Hoje você tem uma certa aliança entre certos setores de um dos poderes com o governo federal. A gente precisa ser até cuidadoso para falar isso, porque hoje as coisas estão assim. Dito isso, muita gente está sendo catastrófica e dizendo que haverá um impeachment. Estou falando catastrófico no sentido da economia brasileira, que a queda do PT é maravilhosa.
Eu ainda tô cético como o impeachment da. O Kim deu entrevista sobre isso, alguns deputados estão começando a falar do assunto. Eu ainda tô cético, eu acho que é uma situação meio paradoxal, porque de um lado o dólar ele tá bastante alto, demora para os efeitos dele realmente serem sentidos para valer para a maioria da população, e a população, por mais que vai avaliando de maneira declinante o governo Lula como bom, a população ainda não está revoltada.